Eu não deveria ter ouvido, mas... ouvi. Era para ser só mais uma noite na casa dos meus sogros. Previsível, chata, a rotina de sempre, onde todo mundo fingia que éramos a família perfeita. Eu tinha acabado de sair da cozinha e estava voltando para a sala quando escutei a voz da minha esposa. Ela falava baixo, achando que ninguém mais podia ouvir. Mas eu ouvi. Ele é uma piada na cama, mãe. Juro que tenho que fingir toda vez. Então veio a risada. A risada da minha sogra. Aguda, cúmplice. Não era só brincadeira. Tinha deboche. Uma diversão cruel, condescendente, que fez meu estômago revirar. Eu parei no meio do passo. Congelei. Meu cérebro tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O mundo ao meu redor sumiu. Os sons da casa ficaram abafados pelo peso daquelas palavras. Meu aperto no copo de água na minha mão ficou mais forte. Mas eu não me mexi. Mal respirei. Com medo de que percebessem que eu estava ali, parado, ouvindo. Eu deveria ter entrado na sala. Deveria ter confrontado ela ali mesmo. Mas não fiz isso. Não porque eu tinha medo de brigar, mas porque, no fundo, eu sabia que esse momento era maior do que só uma discussão. Era o tipo de momento que muda tudo. O tipo de momento do qual não tem volta. Ah, eu te entendo, minha filha, disse minha sogra, num tom de desprezo. Homem é assim mesmo. Como se eu fosse um peso que a filha dela precisava carregar. Pelo menos ele é bom para outras coisas, né? Outra risada. Outra onda de desgosto tomando conta de mim. Eu nunca pensei muito sobre minha relação com minha sogra. Ela sempre foi um pouco fria, um pouco arrogante comigo, mas achei que era só o jeito dela. Nunca dei muita importância. Ela não era a pessoa com quem eu me casei. Mas agora, parado ali, ouvindo elas falarem de mim como se eu fosse um nada, ficou claro que não era só um comentário infeliz. Não era só uma brincadeira sem graça. Era o que elas realmente achavam de mim. Menos do que eu pensava ser. E alguma coisa dentro de mim mudou. Eu recuei. Fui até o banheiro e tranquei a porta. Coloquei o copo de água na pia. Olhei meu reflexo no espelho. Minha expressão estava neutra, mas minha mente corria a mil. Há quanto tempo ela se sentia assim? Sempre foi assim? Comecei a lembrar de momentos do nosso casamento. Pequenos comentários que ela fez ao longo dos anos. A noite em que ela simplesmente se virou para o lado, sem dizer nada. As vezes em que ela parecia impaciente. O jeito como revirava os olhos quando eu tentava algo íntimo. Eu sempre achei que fosse estresse. Cansaço. A vida acontecendo. Mas agora eu me perguntava se algum dia ela realmente me quis. Ou se eu estava me enganando esse tempo todo. Uma piada. Essa palavra ficou comigo. Mas eu não estava triste do jeito que ela poderia imaginar se soubesse que eu ouvi. Não. O que eu sentia era outra coisa. Uma raiva lenta, crescendo, misturada com uma estranha sensação de clareza. Eu não estava devastado. Não estava quebrado. Eu estava, acabado. Respirei fundo, me obrigando a manter a calma. Não havia motivo para sair do banheiro furioso. Não agora. Porque isso não era só sobre aquele momento. Era sobre tudo. Pela primeira vez em muito tempo, parei de olhar para o meu casamento como alguém que tentava desesperadamente consertá-lo. E vi exatamente o que ele era. Naquele instante, eu soube que as coisas iam mudar. Saí do banheiro como se nada tivesse acontecido. Não porque eu estivesse bem. Longe disso. Mas porque eu precisava de tempo. Para processar. Para observar. Para ver tudo como realmente era. Quando voltei para a sala, minha esposa e minha sogra ainda estavam no sofá, tomando vinho, rindo de outra coisa agora. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi diferente. Eu as vi diferente. Sentei no meu lugar de sempre. E, pela primeira vez, eu não estava só existindo naquele espaço. Eu estava estudando.
Minha esposa me olhou por um segundo. Sua expressão, indecifrável. Então voltou a atenção para a mãe. Nenhum sinal de culpa. Nenhuma preocupação. Isso foi o que mais me chocou. Nenhum olhar estranho, nenhum indício de que se preocupava com o que eu poderia ter ouvido. Porque, na cabeça dela, isso nem era uma possibilidade. Ela estava tão segura de que eu era um idiota cego demais para perceber. Eu as observei conversando. As vozes delas se misturavam ao barulho de fundo, enquanto eu começava a enxergar coisas que ignorei por anos. A maneira como minha sogra sempre falava de um jeito que me colocava como um nada. A forma como minha esposa ria. Concordava. Como se eu nem estivesse ali. Mas eu estava. E, naquele momento, eu entendi. Ela nunca me respeitou. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Minha esposa rolava o feed do celular. De vez em quando, soltava uma risada baixa. Completamente indiferente ao homem sentado ao lado dela. E, pela primeira vez, eu vi aquele silêncio pelo que ele realmente era. Não era conforto. Não era cumplicidade. Era indiferença. Ela não perguntou se eu estava bem. Nem olhou para mim. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o quarto. Vestiu aquela camiseta larga de sempre. Se acomodou na cama, com o celular na mão. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu sabia que, depois daquela noite, nada mais seria igual. Essa era a rotina dela. Eu já tinha visto isso umas 100 vezes antes, mas naquela noite, eu não estava só observando. Eu estava entendendo. Sentei na beirada da cama, olhando para ela. Não com amor, não com raiva. Só com clareza. Se divertiu hoje à noite? Perguntei. Ela mal olhou para mim. Sim, foi legal. Legal. Balancei a cabeça, olhando pro chão por um momento. Então, perguntei algo que nunca tinha perguntado antes. Algo simples, mas pesado. Você me respeita? Isso chamou a atenção dela. Os dedos pararam na tela do celular e, finalmente, ela olhou para mim. Não com culpa, nem preocupação. Só com confusão. Como se a pergunta em si fosse estranha. O quê? Ela soltou uma risada curta, sem humor. Que tipo de pergunta é essa? Uma séria. Ela franziu a testa. Claro que eu respeito você. Mas não tinha convicção na voz dela. Nenhum peso naquelas palavras. Era automático, como se estivesse só marcando uma caixa. Eu não insisti. Porque já sabia a resposta. Ela voltou a mexer no celular, e eu só fiquei ali, absorvendo o momento. O jeito que ela nem quis saber por que eu estava perguntando. O jeito que ela não tentou me tranquilizar. Naquela noite, não dormi muito. Não porque estava triste. Mas porque minha mente já estava resolvendo o que precisava ser feito. Passei tanto tempo tentando ser um bom marido, tentando fazer dar certo, tentando ser alguém que ela pudesse amar e respeitar. Mas você não pode forçar alguém a te valorizar. E, pela primeira vez em anos, eu entendi que tinha acabado de tentar. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Sentei na beirada da cama, ouvindo o barulho baixo do ventilador de teto. Minha mente estava clara demais. Olhei para ela. Ela dormia profundamente, tranquila, confortável, completamente inconsciente de que tudo tinha mudado. Levantei, fui até o banheiro e fechei a porta. Fiquei ali no escuro por um instante, sentindo o frio do azulejo nos pés. Depois, finalmente acendi a luz e me encarei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, realmente olhei. Não só pro reflexo, mas para quem eu tinha me tornado. Vi o cansaço nos meus olhos. O jeito que meus ombros estavam sempre caídos. A falta de vida no meu rosto. Isso não era ser adulto. Isso não era casamento. Eu costumava ter confiança. Eu costumava ter presença. Quando foi que eu parei de me importar comigo mesmo?
Apoiei as mãos na pia, apertando as bordas. E então, minha mente começou a puxar memórias que eu tinha enterrado. As coisas que eu ignorei, desculpei, aceitei. O jeito que ela sempre tinha a palavra final em tudo. O jeito que revirava os olhos quando eu falava dos meus interesses. O jeito que eu fui, aos poucos, parando de falar sobre as coisas que amava, porque sabia que ela não se importava. E então, as pequenas humilhações. As desculpas que eu dava sem motivo. As piadas dela às minhas custas. Os comentários da mãe dela que eu deixava passar. Por anos, me convenci de que isso era normal. Que casamento era isso. Mas isso não era compromisso. Era submissão. Me endireitei, encarando meu reflexo. Eu não estava com raiva dela. Eu estava com raiva de mim mesmo. Por deixar isso acontecer. Pensei na noite anterior. Na resposta dela quando perguntei se me respeitava. No jeito que ignorou a pergunta, como se nem valesse a pena discutir. A verdade é que ela não me respeitava. Mas a verdade maior? Eu não me respeitava. Soltei o ar devagar. Isso não era mais sobre ela. Não era só sobre um casamento falido. Era sobre mim. Sobre quem eu me tornei. Sobre quem eu queria ser. E se eu estava disposto a continuar vivendo assim? A resposta foi simples, não. Abri a torneira, joguei água no rosto. Chega de fingir. Fingir que as coisas iam mudar. Fingir que, se eu me esforçasse mais, ela ia finalmente ver meu valor. Eu já tinha visto o suficiente. E agora era hora de ela ver como era quando eu parava de tentar. Quando saí do banheiro, me senti diferente. Não de um jeito óbvio. Não de um jeito que ela perceberia na hora. Mas eu senti. Passei por ela, que já estava acordada, mexendo no celular. Eu costumava dizer bom dia todos os dias. Costumava beijá-la na testa antes de sair da cama. Não hoje. E ela nem percebeu. Peguei minhas chaves, saí pela porta e entrei no carro. Eu não ia pro trabalho ainda. Eu precisava de tempo. Então, só dirigi. Sem um destino. Porque, pela primeira vez em anos, eu estava pronto para mudar. Mas eu também não estava ali. Ela estava na cozinha, falando com a mãe no telefone. O riso dela era leve, natural, como se nada tivesse mudado. Peguei uma garrafa de água na geladeira e ouvi. Não, ele não disse nada. O mesmo de sempre, você sabe como ele é. O jeito que ela falou, a certeza na voz, como se eu fosse previsível, como se ela soubesse exatamente como eu reagiria, ou melhor, como eu não reagiria. Eu conseguia sentir a presunção da mãe dela pelo telefone. Os homens são simples, querida. Contanto que você mantenha a rotina dele a mesma, ele nem vai perceber. Não reagi. Não fiz um som. Só saí dali. Porque aquela foi a última vez que ela achou que sabia quem eu era. Nos dias seguintes, fiz algo que nunca tinha feito antes, parei de jogar o jogo. Eu não mandei mais mensagens ao longo do dia. Nada de como foi seu dia, nada de check-in sem sentido. Chegava em casa mais tarde, sem desculpas, sem explicações. E quando chegava, eu não estava bravo, não estava frio, só estava distante. Onde você estava? Ela perguntou. Fora. Só isso. Ela não estava acostumada com isso. Sempre teve controle, sempre soube cada detalhe, sempre me teve ali, previsível. Mas agora ela via alguém que não reconhecia. Ela começou a prestar mais atenção em mim. A me observar. Você tá bem? Ela perguntou uma noite, finalmente sentindo a diferença. Eu olhei para ela. De verdade. Vi a confusão nos olhos dela, a insegurança, o desconforto. Bom. Durante anos, eu fui o único tentando entender, tentando me encaixar no mundo dela. Agora, era ela quem estava procurando respostas. Tô bem. Minha voz era calma, uniforme. E deixei que ela sentisse o silêncio.
Não demorou para as rachaduras aparecerem. Ela começou a fazer pequenos comentários, tentando me provocar. Você tá muito quieto ultimamente. Dei de ombros. Você tá estranho. Outro encolher de ombros. Ela não aguentava. Silêncio e indiferença, isso era poder. E, pela primeira vez no nosso casamento, eu tinha o poder. Ela começou a me ligar mais durante o dia. Deixava bilhetes pela casa. Até fez meu jantar favorito uma noite, arrumou a mesa como se fossemos recém-casados de novo. Me sentei, dei uma mordida e assenti. Tá bom. Foi tudo o que eu disse. Ela sabia que tinha algo errado. Ela não era burra. Manipuladora, egoísta, desdenhosa? Sim. Mas burra, não. Ela viu a mudança. Percebeu que eu não reagia como antes, que eu não insistia mais, que eu não fazia mais perguntas sobre o dia dela. Que eu não tentava mais preencher o vazio entre nós. E isso aterrorizou ela. Na noite em que tudo veio à tona, ela estava sentada no sofá, rolando o celular, fingindo que não se importava. Mas eu vi a tensão nos ombros dela. A forma como ela quase não olhava para a tela. Ela estava esperando. Esperando que eu perguntasse o que havia de errado. Que eu tentasse puxá-la de volta. Me sentei em frente a ela e fiquei quieto por um momento. Então, calmamente, eu disse. Eu ouvi você. Ela piscou, confusa. O quê? Me inclinei um pouco para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Aquela noite, na casa da sua mãe. Eu ouvi você. O rosto dela empalideceu por um segundo. Só o suficiente para eu ver o pânico antes dela disfarçar com uma risada nervosa. Do que você tá falando? Eu não repeti. Não precisava. As mãos dela apertaram o celular. Olha, se você ouviu errado alguma coisa. Eu não ouvi errado. Minha voz era firme. Sem raiva, sem emoção. Apenas fatos. Eu ouvi exatamente o que você disse. Você me chamou de piada na cama. Você disse para sua mãe que finge toda vez. Eu ouvi a risada dela. E ouvi a sua também. Ela ficou muda. Boca entreaberta, tentando processar que, dessa vez, eu não ia deixar passar. Você, ela começou, depois soltou o ar rápido, balançando a cabeça. Você tá sério chateado com isso? Era só papo de mulher. Nem era tão profundo. Quase ri. Não tão profundo? Balancei a cabeça devagar, como se estivesse considerando a resposta dela. Ela franziu a testa. O que foi? Me encostei no sofá, cruzando os braços. Significa que eu finalmente entendi uma coisa. Ela cruzou os braços também, defensiva. Ah, é? E o que foi? Encarei ela. Calmo. Que eu terminei. Silêncio. Ela me olhou, piscando rápido, como se as palavras não fizessem sentido. Terminado com o quê? A voz dela estava menor do que antes. Fiz um gesto vago entre nós. Com isso. Chama do jeito que quiser. Ela soltou uma risada nervosa, forçada. Você tá sendo ridículo. Inclinei a cabeça. Porque por anos eu fui cego para a forma como você me via. Eu deixei as coisas passarem. Eu me convenci de que sua falta de esforço, sua falta de interesse, era só parte do casamento. Mas não é, casamento tem que ter respeito. E agora eu vejo que você não me respeita. Provavelmente nunca respeitou. Ela engoliu seco. Isso não é verdade. Sorri de leve. Então por que você nem hesitou antes de rir de mim? Ela abriu a boca e fechou. Não tinha resposta. Me levantei e me espreguicei um pouco. Me senti mais leve do que em anos. Eu não te odeio. Mas também não te amo mais. Não do jeito que um marido deve amar a esposa. E definitivamente não do jeito que um homem deve amar alguém que não o respeita. A respiração dela acelerou. Espera.
Peguei o celular do bolso e coloquei na mesa. Na tela, um e-mail. Um contrato de aluguel assinado. Os lábios dela entreabriram, chocados. Você planejou isso? Assenti. Sim. Faz um tempo já. Foi aí que o pânico bateu. Ela passou anos acreditando que tinha todo o poder nesse relacionamento. Acreditando que eu nunca ia sair. Mas agora era tarde demais. Ela achava que podia dizer e fazer o que quisesse, e que eu sempre estaria lá, pronto para perdoar, pronto para correr atrás. Mas agora era diferente. Agora eu estava indo embora. E ela era quem estava tentando segurar as coisas. Você tá falando sério? A voz dela estava instável, insegura. Ela me olhou, e eu vi a ficha caindo. Você não me ama mais. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Eu balancei a cabeça. Não. E, pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia pequena. Não chorou. Acho que uma parte de mim esperava que chorasse, que fizesse algum escândalo. Mas não. Só ficou ali, sentada, tentando entender que eu não estava blefando. Que isso não era só mais uma briga daquelas que a gente fingia que superava depois de um tempo. Não. Isso era diferente. Porque, na minha cabeça, eu já tinha ido embora fazia tempo. Peguei meu telefone da mesa, botei no bolso e fui pro quarto. Senti o olhar dela me seguindo, mas ela não disse nada. Nem quando peguei a bolsa que já estava pronta fazia dias. Nem quando peguei minhas chaves. Nem quando dei o primeiro passo em direção à porta. Parei antes de sair. Me virei para olhar para ela uma última vez. Ela parecia pequena. Não de um jeito triste, não de um jeito que me fizesse sentir pena. Apenas pequena. Como alguém que passou a vida inteira achando que tinha o controle de tudo, só para perceber, tarde demais, que nunca teve. Espero que você encontre o que realmente quer. E eu falei sério. Ela não respondeu. Então eu saí. E foi assim que acabou. Sair de uma vida que um dia achei que seria permanente tem algo de surreal. Mas eu não estava triste. Não estava com raiva. Eu só me sentia leve. Pela primeira vez em anos, não carregava mais o peso de tentar provar meu valor para alguém que nunca valorizou. Não precisava mais me explicar. Não precisava mais me perguntar se era bom o suficiente. Não precisava mais tentar. E essa sensação era libertadora. Meu novo apartamento não era nada demais. Um quarto simples, paredes vazias, quase sem móveis. Mas quando entrei ali, senti algo que não sentia fazia tempo. Paz. Sem tensão no ar. Sem julgamentos silenciosos. Sem andar pisando em ovos, tentando adivinhar se eu estava fazendo algo errado. Só silêncio. E liberdade. Na primeira noite, sentei no sofá com uma cerveja na mão e olhei a cidade pela janela. Pensei em tudo. No tempo que perdi. Nos anos que passei me diminuindo para caber numa vida que nunca foi minha. E então parei de pensar. Porque o passado não importava mais. O que importava era o que vinha pela frente. O engraçado de deixar ir é que, quando você finalmente faz, percebe o quanto era fácil. Você passa tanto tempo agarrado a algo porque acha que precisa, porque se convence de que, sem aquilo, vai desmoronar. Mas aí você solta. E não desmorona. Você respira. Segue em frente. E nunca mais olha para trás.